Boa noite a todos, os que chegaram durante a oração, sejam bem-vindos. Nós estamos no capítulo 10 e estou retomando o capítulo, seguindo as questões conforme a orientação da casa, e eu também estava correndo muito, eu estava me apressando nos conteúdos, então a gente vai retomar através das questões para que a gente possa detalhar mais os conhecimentos da espiritualidade que nos oferece. E nós vamos para a pergunta 565, 566, onde ambas se referem às questões do que nós vamos realizar de atividades na vida espiritual após a nossa caminhada aqui terrena. Então, Kardec levanta ao grupo de médiuns, né, a espiritualidade, as questões relacionadas à ocupação dos espíritos, e onde a pergunta diz o seguinte: atentam os espíritos em nossos trabalhos de arte e por eles se interessam? E eu vou unir a segunda pergunta porque está relacionada a esta. Um espírito que haja cultivado na Terra uma especialidade artística, que tenha sido, por exemplo, pintor ou arquiteto, se interessa, de preferência, pelos trabalhos que constituíram objeto de sua predileção durante a vida? O Kardec questiona se aquilo que nós nos envolvemos na Terra, nós começamos a falar um pouquinho disso na última aula, se aquilo que nós realizamos intelectualmente aqui será a nossa atividade ao desencarnarmos. Nós precisamos associar o estudo do Livro dos Espíritos ao Evangelho, porque nós não conseguimos separar essas fontes de conhecimento que a espiritualidade nos trouxe. Nós sabemos que, ao longo das existências, nós trazemos, em cada oportunidade de encarne, atividades diversas. Estudamos ciências distintas e, em cada momento, eu venho a despertar alguma área de conhecimento, alguma experiência nova na Terra, ou aprimorar o que eu já comecei em outro momento. Nós não esquecemos nada daquilo que nós, ao longo das encarnações, aprendemos. Mas nós, de alguma maneira, temos esse conhecimento menos desperto ao encarnar, para que novos estudos possam se apresentar à nossa vida. Eu acho que nós até já falamos disso em outras questões. Mas aqui, o que nós precisamos ver é que, mesmo que eu tenha um grande conhecimento em determinada área numa encarnação, ao desencarnar, a ocupação que estará definida a mim estará relacionada muito mais à minha condição de desenvolvimento moral, ou seja, a condição de equilíbrio, de espiritualidade que eu estou, do que necessariamente a ciência que eu estudei na última encarnação. Então, a gente vê que, ao desencarnar, tem dois pontos muito importantes que vão levar a uma determinada ocupação. Primeiro ponto, que esta ocupação não esteja relacionada a algo dirigida à minha evolução somente, mas que a tarefa que eu execute ao desencarnar, como espírito, seja algo que beneficie não só a mim, mas ao coletivo. Nós vamos ter que direcionar o nosso trabalho na espiritualidade não só ao nosso aprimoramento, mas algo que possa nortear um desenvolvimento nosso e dos nossos semelhantes. É uma visão muito diferente do que nós temos aqui na Terra. Para mim, comigo, né? No trabalho espiritual após o encarne, na vida do trabalho coletivo espiritual, eu estarei atuando com algo que seja benéfico
não só aos meus interesses, mas algo que produza este grupo de atendimento, este grupo de trabalho. Nós trabalhamos em equipe na espiritualidade, muito diferente do que nós trabalhamos na Terra. E o interesse de trabalho estará relacionado ao que eu preciso desenvolver na minha condição de evolução moral. Ou seja, eu posso trazer um grande conhecimento como educadora, as técnicas educacionais, a metodologia, a ciência, a política, a sociologia, todas as áreas de educação. Mas, se eu não estiver em equilíbrio de desenvolvimento espiritual, eu trabalharei naquilo que for me desenvolver, por exemplo, a humildade, a resignação, me desenvolver a simplicidade. Então, a atividade que nós vamos realizar é como diz a pergunta: estará relacionada ao que eu fiz? Depende. Depende de este conhecimento seja benéfico ao crescimento espiritual meu e das atividades espirituais dos meus semelhantes. E eu poderei desenvolver aquilo que eu cientificamente sei se eu tiver condições morais para realizar isto no grupo. Então, nós vemos que no trabalho da espiritualidade, muitos irmãos com uma bagagem enorme intelectual podem executar tarefas simples na espiritualidade para desenvolver a sua caridade, humildade, empatia, compreensão do outro, né? Perdão. O que vai valer mais na definição deste trabalho será a nossa condição de desenvolvimento moral. Vocês conseguiram entender esta diferença? Assim como encarnado, eu posso na espiritualidade ter uma bagagem imensa intelectual, mas o meu nascimento vai depender muito dos recursos morais que eu preciso desenvolver. Então, aquilo que trazemos hoje é um benefício adquirido. O que nós estudamos e trabalhamos na encarnação está adquirido. Nós já desenvolvemos aquele conhecimento. Ele será aplicado, utilizado e trabalhado na espiritualidade de acordo com estes dois interesses: meu crescimento interno e coletivo. Como nós sabemos que a espiritualidade, ela sempre antecede tudo que ocorre na Terra, ou seja, tudo que nós temos hoje de descoberta científica, de desenvolvimento intelectual na Terra, conhecimentos diversos que nós temos hoje, todos eles vieram da espiritualidade. Nós estamos na Terra numa projeção do conhecimento desenvolvido na espiritualidade. Aqui é o reflexo de tudo que é desenvolvido lá. Então, se hoje nós temos a descoberta de novas medicações, se nós temos a descoberta de vacinas, se nós temos o cuidado com algumas doenças, se nós temos a orientação do meio ambiente, como proceder com as espécies, os ciclos de vida, tudo que há hoje na Terra de científico começou o seu estudo na espiritualidade. Então, a espiritualidade, ela tem toda a riqueza intelectual que nós precisamos para o nosso desenvolvimento científico, intelectual. Mas o moral tem que acompanhar este desenvolvimento científico. Por isso que não adianta eu desencarnar, ser uma grande pensadora, uma grande filósofa, se eu chegar na espiritualidade e eu não tiver humildade para utilizar o conhecimento que eu trago neste processo de desencarne.
Então, como diz a pergunta, depende do objetivo geral. Qual é o objetivo geral? O meu crescimento e o meu desenvolvimento interno, a minha consciência espiritual. E o que é a consciência espiritual? Desenvolvimento moral, desenvolvimento intelectual. As duas dificilmente caminham juntas. Alguns desenvolvem muito os aspectos da sua reforma moral e às vezes precisam caminhar no conhecimento científico. Alguns irmãos passam por muitas encarnações num grande desenvolvimento do seu mental e precisam desenvolver as emanações do nosso cardíaco, do nosso amor, do nosso perdão. E quando nós chegamos lá, nós temos que equiparar estas situações para poder fazer um bom desenvolvimento. Então, nós vemos que o que define o meu trabalho ao desencarnar para a coletividade espiritual e para mim, dependerá deste objetivo maior. Quantos de nós encarnados não trabalhamos com o objetivo do acúmulo material? Quantos na Terra ainda têm esta visão? Do trabalho relacionado ao ganho material, não é? Na espiritualidade, nós, apesar de termos lá os nossos bônus horas, as nossas gratificações internas pelo crescimento que desenvolvemos, pelo trabalho que realizamos, no nosso lar se fala bastante dessa questão, de tudo aquilo que nós fazemos, nós temos ali quesitos de benefícios no nosso desenvolvimento de vida espiritual. Mas o objetivo da espiritualidade, quando nós estamos desencarnados, não é o acúmulo de propriedades, de bens, nada disso. É o acúmulo de crescimento espiritual. Então, quando nós saímos da preocupação material, vaidade, dinheiro, aquisições, quando nós transportamos esse momento ao crescimento e à visão do espírito, talvez não tenha relação o que nós fizemos na última encarnação com a próxima etapa. Muitas vezes, sim. Eu trago um conhecimento, trago uma condição moral para continuar atuando naquilo que eu desenvolvia. Então, é como dizem os espíritos, depende do objetivo geral. Porque se nós estivermos no desencarne, preocupados com a aquisição individual, nós estaremos vibrando ainda nas frequências dos trabalhos terrenos. Tá? E aí eu só vou relacionar uma pergunta que está aqui, porque tem relação com o que eu estou falando, que é a pergunta 567, que diz: costumam os espíritos imiscuir-se em nossos prazeres e ocupações? Nós temos a ideia, geralmente, que aqueles que estão na Terra, os espíritos desencarnados que estão na Terra, nós temos a falsa ideia de que todos que vagam aqui na vibração material são obsessores. E nós precisamos ver neste capítulo que muitos irmãos que nos acompanham nas nossas tarefas aqui da Terra não são necessariamente obsessores. Muitos deles estão acompanhando ensinamentos científicos, intelectuais e morais. Então, dependendo do que eu faço, eu tenho um ambiente espiritual que me cerca. E não necessariamente, como erroneamente pensamos, obsessores. Por exemplo, eu atuo como uma cientista. Eu desenvolvo a cura de uma doença. Quem será meu ambiente espiritual? Espíritos que na Terra estudavam ou que desenvolvem interesse por este estudo e que muitas vezes os cientistas do espaço, os mentores espirituais, se utilizam das oportunidades terrenas
para aulas, para experiências, para demonstração de estudos científicos, não só na espiritualidade, mas no ambiente material. Aqui, nós estamos reunidos, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. A espiritualidade pode também nos trazer o agraciamento de colegas, neste momento, da espiritualidade, que estão lendo conosco o Livro dos Espíritos. Então, os trabalhos, nós separamos encarnados e desencarnados. Não há separação. Há propósitos de desenvolvimento científico, intelectual, e há propósitos de desenvolvimento moral. O que eu vou fazer encarnado e desencarnado tem relação com essas duas situações. Então, a gente às vezes não tem a oportunidade, muito me ajudou a Roseli e a Dora, quando me pediram para ser mais devagar, porque eu comecei a analisar as perguntas e eu falei, realmente, há muitos conhecimentos nas entrelinhas destas perguntas, riquíssimos, que cabem à nossa reflexão. Né, Rô? Então, eu fiquei analisando essas duas questões e eu falei, nós precisamos tirar a ideia desta ruptura de encarnado e desencarnado, entendendo como locais tão diversos. Então, como diz a pergunta 567, os espíritos vulgares se ocupam das situações materiais, biológicas, no sentido de prazeres orgânicos, no sentido das vaidades, dos pensamentos mentais de baixa frequência, que é a vaidade, o orgulho, a cobiça, a inveja. E os espíritos evoluídos, mais esclarecidos, não digo nem evoluídos, mas mais esclarecidos, estarão perto de nós nas questões do seu aprimoramento junto aos mentores. Aí eu desencarno. Nossa, mas eu não tinha uma postura tão interna de tanta reforma. Eu não utilizava o meu conhecimento intelectual para uma reforma do coletivo. Então, eu vou procurar um trabalho que me desenvolva o quê? A simplicidade. Mas o que eu ganhei de conhecimento, eu nunca vou perder. Está adquirido. Isso é maravilhoso na nossa condição espiritual. Eu não sei o nome no computador, mas tem um nome, que você vai arquivando, né? Eu acho que é o disco-mãe que chama, que você vai arquivando tudo que passou, tudo que aconteceu naquela máquina. E não se perde, não vai perder. Eu posso esquecer, eu posso não lembrar, eu posso não acessar, mas ela está lá. E no momento em que determinado trabalho, daqui a 2, 3 encarnações, eu vou voltar a ser educadora, isto vai ser retomado, vai ser conectado energeticamente com a memória espiritual do que eu vivi nesta encarnação no ano de 2023. Se conecta à experiência nas vidas sucessivas, de acordo com a minha necessidade. Nós somos espíritos muito antigos aqui na Terra. Nós aqui não somos espíritos jovens. Nós trazemos aí um arquivo de informações muito grande. E toda vez que nós começamos uma prática nova de conhecimento, uma busca nova intelectual, a espiritualidade e a lei perfeita e universal nos conecta à minha existência passada, às memórias e pensamentos emanados, às condições de vida e de aprendizado daquele conteúdo. E assim vai ser no desencarne também. Então, nós não precisamos nos preocupar qual será a atividade que nós vamos ter, qual será a ocupação que nós vamos ter. Se eu gosto de ser hoje educadora,
Eu posso continuar sendo educadora, desde que eu tenha os quesitos necessários para um trabalho em equipe na coletividade espiritual e onde os valores materiais estejam sublimados, estejam ali inferiores ao meu painel de reforma espiritual maior, de objetivo, de auxílio aos irmãos que estão ao meu lado. E também a humildade para receber os conhecimentos que esta espiritualidade traz, que está acima da matéria. Porque tudo começa lá. Se nós temos um conhecimento hoje de determinada área, na espiritualidade ele é maior. Por quê? Porque são espíritos de uma condição de desenvolvimento maior. A matéria é reflexo da vida espiritual. Então, o que nós aprendemos já foi desenvolvido lá. Nós somos intuídos, nós somos orientados, nós somos transportados para os laboratórios, para os trabalhos da espiritualidade. Chegamos aqui e falamos, olha, eu vou fazer uma correlação, uma análise deste conhecimento. Por quê? Porque já me levaram para os estudos noturnos, que nós já estudamos, os deslocamentos diários noturnos, que sinceramente, que se Deus quiser, não estamos utilizando para vagar atrás de alimento, atrás de festa, atrás de prazeres mundanos, estamos nos deslocando para estudos científicos, para evangelização da reforma moral. E aí eu falo, nossa, acordei com nessa análise desse texto, esta situação. Fui eu? Não. Foi o estudo lá na espiritualidade, que já me mostraram. Olha, Marina, em sociologia você vai ter que fazer isso, em psicologia você vai ter que fazer isso. É assim que se trabalha dessa maneira. E assim nós somos assessorados nesse intercâmbio maravilhoso de conhecimento. Se nós pensarmos de uma forma, sem o nosso ego, né, nossa vaidade, e conseguirmos analisar que tudo que somos hoje teve a ajuda da espiritualidade para chegarmos onde estamos, no nosso conhecimento intelectual, no nosso conhecimento moral, como nós já fomos ajudados, os advogados, os professores, os políticos, os cientistas. Esse intercâmbio vai nos ajudar nos trabalhos e missões futuras. Então, essas duas perguntas têm uma relação forte. A música. O que é a música, como fala a pergunta? Só um exemplo. A música na espiritualidade são as emanações de energia, de frequência de energia, de acordo com a sutileza do meu pensamento. O pensamento tem som. O pensamento emana irradiação. E essas irradiações são muitas vezes chamados os mantras. Quando nós estamos na Terra, há um ruído. Mesmo que a humanidade estivesse calada neste momento, os espíritos nos falam que existe um ruído na Terra. O que é este ruído? É, entre aspas, aquilo que nós emanamos no nosso pensamento. São as frequências de pensamento que nós emanamos, por ser ainda um planeta não tão evoluído, ruídos não tão prazerosos, que a espiritualidade nos conta na sua bibliografia, que quando eles se transportam da quinta para a quarta dimensão e para a terceira, é uma diferença enorme. O ruído, o barulho, as canções. Se nós estamos numa contemplação espiritual, que música nós gostamos de ouvir?
uma música que acalma a alma, que desperta a sensibilidade. Se nós estamos na agitação frenética da Terra da terceira dimensão, que música nós gostamos? Nós estamos aí com o rádio para ver que tipo de música que tem. Então, conhecer a música, conhecer a arte de ser um músico, um musicista, depende da minha condição espiritual também. O que é a música? Não só um instrumento para a espiritualidade. A música tem uma função curadora aos espíritos elevados. Então, nós conhecemos a música, tocar o violão, tocar o piano, que é maravilhoso. Mas nós podemos utilizar esse instrumento para evolução, para a emanação de uma espiritualidade evoluída, serena, e para baixar a nossa frequência espiritual. Depende da música, da sintonia que eu toco. Então, se eu sou um músico, eu serei músico na espiritualidade? Depende. Depende se essa música vai auxiliar o meu ambiente espiritual. Depende se esta música contribuirá para o meu crescimento espiritual. Nós estamos falando em ocupações e trabalho, né? Nós não estamos falando aqui do que faz o espírito. Esse capítulo fala do trabalho. Então, quando a gente pensa em ocupação espiritual, tem que ter um enobrecimento à nossa alma, ao nosso espírito. Então, como diz essa resposta muito sábia dos espíritos, depende de um objetivo maior, não é? E quando estamos acompanhados aqui, de acordo com o que fazemos, nós estaremos com a sintonia. Então ele fala, os espíritos vulgares, como dizes, costumam. Estes vos rodeiam constantemente e com frequência tomam parte muito ativa do que fazeis, de conformidade com suas naturezas. Cumpre assim, aconteça porque, para serem os homens impelidos pelas suas diversas veredas da vida, necessário é que eles excitem ou moderem as paixões. Vamos moderando as nossas paixões e o nosso trabalho vai se modificando. Com as coisas deste mundo, os espíritos se ocupam conforme o grau de elevação ou de inferioridade em que se achem. Os espíritos superiores dispõem, sem dúvida, da faculdade de examiná-las nas suas mínimas particularidades, mas só o fazem na medida em que isso seja útil ao progresso. Unicamente os espíritos inferiores ligam a essas coisas uma importância relativa às reminiscências que ainda conservam e às ideias materiais que ainda se não extinguiram nelas. Ou seja, se eu tenho um conhecimento da música e utilizo ela para as vibrações densas, eu estarei tomado, envolto por esses espíritos. Ao contrário, se eu utilizo aqui o conhecimento da arte da música ou da arquitetura para o crescimento e enobrecimento da alma, eu estarei cercada da espiritualidade superior. Isto em qualquer tarefa, até em limpar os meus vidros e varrer a minha casa. Se o meu pensamento estiver sereno, eu estarei envolta de pessoas que higienizam, queimam miasmas, placas, formas pensamento, utilizando o meu pensamento para a higienização da minha casa. Não adianta eu limpar os meus vidros se as minhas emanações são de raiva, de inveja, de mágoa. Eu posso limpar visualmente os meus vidros, mas a minha casa estará densa. E só eu poderei limpá-la. Né? E com a ajuda da espiritualidade maior, quando nós temos merecimento dessa ajuda. Então, este capítulo, ele traz essas questões sobre as nossas ocupações, e aí fala, que nós já falamos um pouquinho também, se, na pergunta 568, os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem na erraticidade,
Na erraticidade ou encarnados? Nas duas maneiras, não é? Quando nós crescemos espiritualmente, nós entendemos que não importa se eu serei professora na Terra ou professora na colônia, se eu serei professora de criança ou de adulto, se eu serei uma médica, uma enfermeira, se eu trabalharei com idosos ou com crianças. Quando paramos de nos preocupar com o resultado daquilo que nós fazemos para o nosso bem, para a nossa satisfação, nós estamos realizando as missões adequadamente. Quando nós fazemos sem olhar a quem, como disse Jesus, né? Fazer sem esperar, fazer sem olhar a quem fazer. Quando nós perdemos este foco de individualização, nós estamos no caminho da missão. Fazer independente de quem será o beneficiado. Nós fazemos hoje pelos nossos familiares, pelas pessoas que estão perto de nós, pelos nossos amigos. Muitos na Terra já fazem pelos desconhecidos. Muitos. Mas na espiritualidade, como missão, todos fazem ao desconhecido. Independente se foi um familiar, se é um amor fraterno, é um amor que supera as questões da Terra. É como disse Jesus, fraternidade universal. Não há escolhidos aqui, irmão, pai, mãe, filho, amigo, vizinho, namorado, marido, não. Na espiritualidade, quando é missão, não se olha aqui. Por isso que falamos aula passada. As falanges se dirigem tanto ao centro da Terra, que há irmãozinhos lá, como as colônias iluminadas para o trabalho. Não importa quem será socorrido. As falanges estão para atender a todos os irmãos. Tá bom? Tá indo muito depressa ou tá tranquilo? Nossa, já são 20 para as 9 já. Deixa eu ver se dá tempo de fazer aqui outra. Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? Aí, nós falamos na última aula. São infinitas as missões, infinitas. Se imaginarmos que as missões estão relacionadas ao desenvolvimento do aprendizado moral, se as missões na espiritualidade, os trabalhos na espiritualidade estão desenvolvidos ao conhecimento do universo, tem parada? Se nós estamos aqui numa galáxia, cercado de várias galáxias, num universo que nós já descobrimos, os universos paralelos, a ciência está descobrindo, que não para, nós não paramos de crescer, universos estão se multiplicando. Nós temos conhecimento aí para estudar, não tem como parar. Então, se nós pensarmos, o que nós vamos fazer desencarnado? Estudar, aprender e trabalhar. Porque não vai parar de ter conhecimento. Quanto mais nós crescemos, nós vamos perceber que nós não sabemos nada, nós precisamos estudar muito mais, precisamos entender muito mais coisas, a gente não sabe nada. E quando nós desencarnamos, que nós percebemos que a Terra nos embota aqui nessa tridimensionalidade, quando nós temos a percepção do espírito aflorado, nós vamos perceber que a gente sabe muito pouco. E o que eu vou fazer na espiritualidade para desenvolver a minha humildade, a minha simplicidade, o meu perdão, o meu amor ao próximo? Tem milhares de coisas para eu fazer para desenvolver tudo isso. E aí a gente tem nesse capítulo também, que passou aqui da aula passada, sobre a ociosidade. Só está em ociosidade espiritual os irmãos que estão em muito sofrimento. Porque o irmão que já está um pouco desperto, ele já percebe que ele tem tanta coisa para fazer que não vai parar mais. Estudar, ler, conhecer, assistir, fazer curso, trabalhar nas falanges, pedir auxílio, pedir estágio nas falanges, pedir para ser socorrista, pedir para aprender, porque tem tanto para fazer. Os espíritos evoluídos não dormem como nós, eles só trabalham.
Eles têm uma alegria tão imensa em fazer pelo outro, já saíram do egoísmo, do narcisismo, eles têm tanto amor por fazer que eles querem estudar, eles querem desenvolver o conhecimento, a cura do planeta. E a cura do planeta não é a cura biológica do organismo, é a cura moral, é a cura da preservação das florestas, é a cura do meio ambiente, conhecer os animais, conhecer a maravilha que é a natureza que Deus criou. Então, o ocioso, quem é o ocioso no espiritual? O irmãozinho que está deprimido, triste, sofrido, magoado, rancoroso. Este realmente não consegue trabalhar, porque ele está ali, vamos dizer, adoecido nas suas problemáticas morais, né? Na inconformidade do desencarne, na mágoa, na tristeza, na revolta. Então ele fica sem conseguir trabalhar. É como uma pessoa que está ali com tantos problemas que ela não consegue se movimentar, ela para. E aí as falanges maravilhosas vêm ao encontro desses irmãos para ajudá-los. Então, não há ociosidade. Nós vamos estudar muito e seremos muito felizes em estudar e trabalhar. Porque o nosso objetivo lá não será como o daqui. Trabalhar para se alimentar, trabalhar para comprar as coisas necessárias, trabalhar para desenvolver-se profissionalmente. Lá os objetivos se ampliam, os horizontes se abrem, porque as nossas tarefas estão muito além das situações materiais. Tá bom?